Hebreus 11:1, na Sociedade Bíblica Britânica, diz: ora, a fé é a substância das coisas que esperamos. Fé é a prova das coisas não vistas. Ora, a versão amplificada diz: a fé é o título de propriedade das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção da sua realidade. A Bíblia amplificada, eu comentei isso na quinta, ela acrescenta, ela coloca entre parênteses a Bíblia amplificada, dizendo: fé percebe como um fato real aquilo que não foi revelado aos sentidos, aquilo que os olhos não veem, aquilo que as mãos não tocaram. A fé percebe como um fato real aquilo que os meus sentidos não captaram. Você está entendendo isso? Então, quando você crê em algo, ou está esperando algo da parte do Senhor, observe, geralmente, se nós precisamos colocar fé, é porque aquilo não está em nossa mão ainda. Concorda? Porque se já estivesse em nossa mão, não é necessário ter fé, porque já está lá. Eu não preciso de fé para um copo de água. O copo de água está aqui. Você está entendendo isso? Então, fé é justamente para coisas que não se veem. É por isso que o conceito é a realidade das coisas que não se veem. A prova daquilo que eu espero. São coisas que não estão aqui naturalmente ou fisicamente ou em matéria na minha frente. Deu para entender isso? Mas ainda assim eu tenho uma convicção da realidade, da posse daquilo. O nome disso é fé. Você está entendendo isso? Amém. Ok. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Eu estou apenas fazendo um resumo do que nós falamos na quinta-feira. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é que Ele vai preparar, está preparado. Ele tem pronto. Você está entendendo isso? Está estabelecido. Foi fundamentado por Cristo na cruz. Ele tem preparado. Aí ele diz: mas Deus nos revela essas coisas pelo Espírito. Diga comigo: fé é espiritual. Então aquilo que os meus olhos não viram, as minhas mãos não viram, não penetrou no meu coração, são as coisas que Deus já tem pronta para nós. Como eu sei da realidade dessas coisas ao ponto de acessá-las? Para que eu possa acessá-las, Deus nos revela pelo Espírito. Fé opera no reino espiritual. Fé não é da mente, fé é do coração, fé é espiritual. É por isso que tem pessoas que podem estar com a mente conturbada, a mente talvez aflita, e ainda assim a fé funciona, porque fé não é da mente, fé é do Espírito. A alma pode balançar em ver algumas coisas. Quantos aqui já passaram por situações onde a sua alma chacoalhou, mas por dentro você tinha convicção daquilo que você tinha escutado? Você está entendendo isso, irmãos? Então fé é do Espírito. Fé é a forma pela qual Deus revela para nós coisas espirituais, aquilo que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram. Hebreus 11:1, na versão da Bíblia Edição Pastoral, diz: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um modo de ter a posse antecipada. É por isso que Cristo diz: quando qualquer um que disser para essa montanha: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, aquilo que ele disser vai acontecer. Aí ele diz: tudo quanto pedirdes em oração, creia que já recebeu, então você recebe. O que é que significa crede que recebestes e tê-lo-eis? É posse antecipada, é a prova da fé. Aleluia. O pastor J. Anderson na quinta-feira falou sobre o início da obra da igreja em Crato. E quando ele estava lá, ele contou para nós, né, que a porta da igreja era aquela porta de metal que enrolava ainda. E ele dizia para o povo: olha lá a porta de blindex, olha ali a porta de vidro. Aleluia. Isso parece loucura, falar de coisas que os olhos não estão vendo. Mas isso é justamente o estilo de vida que Deus nos chamou para viver. Falar de coisas que não se veem. Nós não vimos Jesus, mas cremos nele. Não vimos o Espírito Santo, mas percebemos a sua presença, cremos nele. Nós não vemos o ar, mas respiramos.
e sem Ele não viveríamos. Então a vida do crente é de falar de coisas que não se veem. Crente fala sobre a próxima etapa. Tem pessoas atrasadas querendo falar do passado. Eu estou falando de futuro. Eu estou olhando para frente. Eu estou dançando o meu mês de dezembro, o mês de novembro. A mente do crente, ela precisa estar com os pés aqui, mas o espírito sempre voltado ao futuro. Você está entendendo isso? Qual é a próxima fase do chamado de Deus na tua vida? Qual é o próximo passo do teu ministério? Qual é o próximo passo de você e da sua família? Deus quer conversar com você sobre coisas do futuro. Eu vou dizer de novo, tem pessoas que ainda não estão ouvindo as comunicações celestiais a respeito do futuro, porque estão chorando o passado. Deus quer que você pare de chorar o passado e sente com Ele e diga: papai, o que o Senhor tem para mim no futuro? Deus quer conversar sobre o futuro. Abraão, vá para a terra que eu vou te mostrar. Assim será a tua descendência. Você está entendendo isso? Aleluia. Diga: Deus gosta de conversar sobre o futuro. A próxima casa, o próximo carro, o próximo patamar. Irmãos, Deus quer falar sobre futuro. Senta com teu pai para ouvir sobre o futuro. Planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Glória a Deus. E o fim que desejamos, obviamente, é sucesso. Todos nós desejamos sucesso. Amém? Eu queria que você fosse comigo, por favor. Então, peraí, tenha estabelecido isso dentro da tua mente, que tudo o que nós precisamos já nos foi dado. Nós já temos uma posse através da redenção, nos pertence. Você está entendendo isso? É por isso que a Bíblia diz em Efésios, por exemplo, que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Nós lemos na quinta-feira, eu não vou lá para nós ganharmos tempo, até porque nós estamos fazendo apenas um apanhado do que falamos na sexta. Nós lemos no livro de Hebreus, se eu não me engano, capítulo 9, que Cristo Jesus é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Quantos lembram disso? Então a Bíblia é muito clara. Cristo Jesus, Ele é o intermediador, Ele é o sumo sacerdote de coisas que já foram finalizadas. Está entendendo isso? Então Cristo Jesus, Ele é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Se não me falha a memória, é 9:11. Você pode anotar aí, Hebreus capítulo 9. Leia a partir do verso 10, tu vai encontrar isso aí. Mas eu acho que é verso 11. Depois nós lemos Jó capítulo 38, verso 33, que na versão da Bíblia, o livro, diz assim: sabes tu as leis do universo e de que maneira os céus influenciam a terra? Veja que princípio interessante, que pergunta interessante o Senhor fez a Jó. Jó, você sabe a forma pela qual o mundo espiritual influencia a terra? Você sabe como é que as coisas na terra são transformadas a partir do reino do Espírito? Pergunta para o irmão, você sabe? Pergunta para ele, você sabe como os céus influenciam a terra? Bota um pouquinho só mais de retorno aqui. Um pouquinho só mais. De como os céus influenciam a terra. E nós lemos aqui sobre como Deus influencia. Ó, tá lindo, tá perfeito. De como Deus influencia a terra, de como os céus influenciam a terra. A prova disso e o melhor exemplo para isso está em Gênesis capítulo 1, no verso 1. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ok? Então a terra estava lá, mas Deus é Espírito. Como os céus influenciam a terra? Haja luz, haja firmamento. Deu para entender? E nós fizemos um apanhado de palavras aqui. Nós vimos, por exemplo, Deus disse: haja luz, apareça firmamento, ajuntem-se as águas, produza a terra relva, multiplicai-vos. Deus usa a palavra enchei, Deus usa a palavra produza seres viventes, multipliquem as aves. Como os céus influenciam a terra? Com essas palavras, com esses comandos. Diga comigo: haja, apareça, ajunte, produza, multiplique, encha. Você está entendendo isso? Encha a sua conta bancária, multiplique os seus bens, multiplique a sua saúde, produza amor. Eu preciso andar em amor, produza. Os céus influenciam a terra por meio das palavras. A versão Hebreus capítulo 1, no verso 3, fala sobre o Filho, falando sobre Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse versículo que eu acabei de citar, se eu não me engano, na Almeida Revista e Atualizada, ele na versão TLB,
Essa versão TLB da Bíblia coloca dessa forma. Ele diz: o Filho regula o universo através da poderosa força dos seus comandos. Se você tiver um aplicativo que tem a versão TLB, você vai ver isso comigo aí. Cristo regula o universo, organiza todo o universo através do quê? Da poderosa força dos comandos que Ele dá. Amém? Tem um versículo que meus pais sempre repetiam para mim, quando eu estava na carne, e meus pais desde adolescente diziam: a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Como é que Deus faria? Como é que Jesus faria? Então eu cresci ouvindo meu pai dizer: seja imitador de Deus, ande como Ele andou, faça o que Ele fez. Você está entendendo isso? Em todos os aspectos. Deixa eu te fazer pensar em algo, e nós vamos seguir para o detalhe que eu quero acrescentar hoje aqui. Embora, obviamente, mesmo repetindo o que eu falei na sexta-feira, para nós é segurança, e eu já não tenho mais problema de pregar as mesmas coisas, amém? Até porque eu já sei que você é como eu não pego tudo de uma vez só. Amém? Se você já tiver glorificado, me explique como é que você ouve uma vez e já anda na plenitude daquilo. Eu quero saber esse segredo. Mas eu ainda preciso de repetição. Toda semana eu tenho que sentar novamente, pedir ao Senhor que me esclareça, que abra novas áreas do meu entendimento, para que eu possa andar em novos níveis. Eu ia falar o que mesmo? Quem está prestando atenção? Gente, eu fiquei frustrado agora. Ninguém sabe o que é que eu ia dizer. Talvez você diga assim: pastor, você que está pregando esqueceu, né? Tá embolando, vamos embora. Peraí, deixa eu ver aqui. Ok, lembrei. Espírito Santo é maravilhoso. É melhor falar logo antes que eu esqueça, né? Veja, deixa eu te fazer pensar algo. Nós temos uma mente, podemos raciocinar, ok? Podemos pensar. Digamos que você nunca leu a Bíblia. Você não sabe nada a respeito de Deus, não sabe nada a respeito de Jesus. Digamos que o seu HD está limpo, entenda, está sem nenhuma informação sobre cristianismo, sobre Bíblia. Você não sabe nada. Era assim como o universo estava quando Deus começou a criar todas as coisas. A revelação a respeito de Deus, dos profetas, de Cristo, tudo isso veio ao longo da história da humanidade. Foi uma revelação progressiva, você está entendendo isso? Nós chamamos isso de... tem vários nomes na verdade, mas chamamos de dispensações, por exemplo. É a revelação de Deus ao longo da humanidade. Há muito tempo Deus nos falou por meio dos pais e dos profetas. Isso é Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1. Então observe, digamos que você não sabe nada a respeito de Deus, e você vai começar a pegar uma revelação progressiva. Você vai começar a partir de Gênesis e vai terminar em Apocalipse, ok? E aí aparece Deus, que você não sabe quem é, fazendo justamente o que está escrito em Gênesis capítulo 1. Você está observando e está lá Deus: haja luz, haja firmamento, multiplique todas as coisas, encha a terra. E você está como uma terceira pessoa observando aquilo, e aquela é a primeira informação que você tem a respeito de Deus. Está entendendo isso? Você não sabe nada a respeito dele. O que você falaria com essa primeira, a respeito de Deus, com essa primeira porção de revelação que a Bíblia nos dá? Apenas a primeira. Se eu te perguntasse: quem é Deus? O que Deus é? Aí talvez você diria: pastor, não, eu aprendi que Deus é amor. A revelação de que Deus é amor, e é verdade, vai vir ainda. Você está entendendo isso? Eu estou falando sobre o que você tem apenas aqui no começo. Sabe o que é que nós conseguimos extrair no início? Duas coisas. Deus é um Deus que cria, porque é o que Ele está fazendo. E Deus é um Deus que cria falando, porque a fala é a ferramenta que Ele usou para criar. Oh, aleluia! Então a humanidade, o mundo, só tem essa forma, só tem esse acervo de informação a respeito de Deus aqui, nesse primeiro momento. Está entendendo? E dentro desse primeiro momento, aonde Deus apenas revelou que Ele é um Deus que cria falando,
Deus vem lá, multiplique, encha, faça. Deus é um Deus que cria e cria falando. Deus é um Deus que cria e cria falando. E aí vem verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, 23, 24, 25. Até aqui nós temos Deus cria e cria falando. 26 ele diz: façamos o homem exatamente como nós, que ele seja a nossa imagem e semelhança. Vocês conseguiram pegar onde eu estou querendo chegar? Existe uma versão da Bíblia que diz assim: façamos o homem a minha imagem, a nossa imagem, e que ele opere como nós operamos. Uau, pelo amor de Deus. Eu quando vi isso a primeira vez, não sei você, eu fiquei todo arrepiado, meu irmão. Porque o homem então foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em que sentido até aqui? No sentido de ter capacidade criativa e de criar falando. Uau, aleluia. Isso é extraordinário, irmãos. Então fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, no sentido de ser um espírito, é óbvio, não há dúvida a respeito disso. Eu estou te falando que até aqui a única informação que nós temos a respeito de Deus é que Ele cria e cria com a boca. E então Ele cria um homem, diz que Ele opere, que Ele faça, que Ele governe exatamente como eu faço. Aleluia. O homem, não há dúvida de que nós temos a capacidade de criação, ok? Mas a capacidade de criação a nível humano e natural é limitada. Deus quer que nós cheguemos ao nível da imagem e semelhança, criando pela boca. Não foi Deus que criou a cadeira que você está sentado. Foi o ser humano, foi o homem. Não é Deus, não foi Deus que criou esse gasofilácio, essa caixinha aqui. Não foi Deus. Deus cria a matéria-prima. Oh, aleluia. Deus cria a matéria-prima e te dá em tua mão a matéria-prima para que você desenvolva naquilo que você quer. Aleluia! De Deus nós somos cooperadores. Eu te dei a matéria-prima, eu te dei inteligência, eu te dei uma língua, eu te dei uma voz, eu te dei um espírito. Faça agora você o que você quer. Jogamos a responsabilidade do desenvolvimento da nossa vida, queremos jogar nas costas de Deus. Quando Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, é o que a Bíblia diz. Aleluia. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Alguns querem gastar 10 horas em redes sociais. O outro gasta 10 horas buscando a Deus, e estudando e progredindo. E não podemos jogar sobre a responsabilidade de Deus que o indivíduo B se desenvolveu e está prosperando mais do que o A. A vida é feita de escolhas. Você pode escolher viver calado. Eu tenho vivido falando. Aleluia. Você pode ouvir, achar muito bonita a pregação, chegar em casa, o pastor Samuel pregou, eu me arrupiei todo, menino, pregou sobre o quê? Não sei não, mas foi forte. Que eu vi o povo glorificando, foi forte, eu corri e tudo aquilo. Ou você pode ouvir, chegar em casa e dizer: hoje vai ser diferente, a partir de hoje é diferente a minha vida. Vamos lá, reúne todo mundo na sala. O que é que nós precisamos? Vamos começar a falar. Aleluia. Porque eu fui criado na imagem e semelhança de Deus, ok? Amém? Você está sendo abençoado? Realmente vou ter que adiantar por conta do tempo e da bateria do iPad que está terminando aqui. Eu preciso ler o que está escrito. Então, nós lemos também Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7, quando Deus falando a respeito do povo que estava no Egito, indo em direção à terra prometida, murmurando contra o Senhor, e Deus disse: esse povo erra no seu coração, porque não conhecem os meus caminhos. Essa palavra caminhos aqui no original é a palavra modos, que significa modo de operação. Tem versões da Bíblia que trazem já a tradução correta. Esse povo está errando porque não sabe como eu opero, não sabe como eu faço as coisas. E aí nós lemos também em Isaías 46, 9, se você está anotando, eu estou fazendo isso aqui para quem não esteve na sexta. Isaías 46 a partir do verso 9 e Isaías 42 a partir do verso 8, quando Deus diz, por exemplo: tudo o que declarei se realizou, e agora vou declarar novamente. Darei um grande brado e sujeitarei os meus adversários. Você está entendendo isso? Deus sempre trabalha com um comando, com a voz. O salmista diz: ele levantou a sua voz e a terra se estremeceu. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. É sempre voltado à voz do Senhor. Está entendendo isso? Deus opera por meio da poderosa força dos seus comandos. E Ele nos convida, seres, filhos, criados à sua imagem e à sua semelhança. Ele nos convida a vivermos dessa mesma forma. O nome disso, desse estilo de vida,
é fé. Amém? Então, esse entendimento... Deixa eu tomar água aqui, peraí. Então, veja, Cristo Jesus foi o primeiro da nossa linhagem de filhos de Deus. Deu para entender que reino, Cristo Jesus, antes dele morrer e ressuscitar, ele era o unigênito, o único filho de Deus. Depois que ele morre e ressuscita, Paulo fala sobre Jesus não mais como unigênito, chama Jesus de primogênito. Então ele agora não é mais o único, ele agora é o primeiro de muitos filhos de Deus. E existe algo, irmãos, que eu sempre me recordo quando eu falo sobre confessar, e quando eu tiro um momento, seja sozinho ou com o Pati, para nós confessarmos e declararmos coisas. Eu sempre lembro de uma lei que foi estabelecida. Tudo que Deus fala é lei no reino espiritual. Tudo que Deus fala é lei no reino do Espírito. Todas as coisas foram criadas pela voz dele e se submetem à voz dele. Cristo Jesus operou por meio da sua fala. Vento, aquiete-se. Lázaro, sai para fora. Filho, seja curado, vá em paz. Ele usava a ferramenta. Por quê? Porque quando ele estava começando o seu ministério, sendo batizado lá por João Batista, Deus estabeleceu um comando ali. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ele me agrada. Foi a primeira vez da onde dos céus desceu a voz dizendo: este é o meu filho, ele me agrada. O segundo momento foi quando ele estava no monte da transfiguração, quando ele disse: este é o meu filho, a ele ouvi. Esse segundo comando que Deus deu para o universo escutar a respeito de Cristo foi: ele é o meu filho, escute ele, obedeça ao que ele fala. Oh, aleluia, aleluia. Esse é o meu filho Adalto, o universo escute o que ele fala. Esse é meu filho Rafael, Samuel, Elinho, esse é o meu filho, escute o que ele diz. Isso é uma lei que foi estabelecida. O universo ouve o comando na nossa boca quando nós colocamos na nossa boca a palavra de Deus. Amém. Não estamos falando sobre mera confissão positiva, embora que no meio de um problema é melhor você falar positivamente do que negativamente. Mas eu estou falando sobre o poder da palavra de Deus em nossos lábios. Não é apenas falar positivamente sobre algo, embora isso seja aconselhável. Mas o que molda o universo, o que transforma a situação, não são simplesmente as nossas palavras positivas. É a palavra de Deus em nossa boca, porque é a palavra dele que carrega o poder. É por isso que ele diz: não cesse de falar do livro dessa lei. Coloca essa palavra na sua boca, fala ela de dia e de noite. Teu caminho vai prosperar. Bote a palavra de Deus nos seus lábios. Aleluia. Ok? Eu sei que isso é muito base para nós, mas a base é sobre a qual nós construímos qualquer coisa. Amém? Ah, pastor, isso é muito base. Você queria estar dentro desse prédio se não tivesse base? Então a base nos dá abrigo, nos dá segurança. A base nos dá cobertura. Amém? Eu tenho receio de crentes que não gostam de ouvir as bases. Tenho. Porque isso quer dizer que ele é instável, porque ele não tem fundamento. Irmão, tem 11, 12 anos que eu fiz o rema. E eu continuo estudando semanalmente as mesmas coisas. Aleluia. A não ser que você tenha uma Bíblia diferente. Eu não sei, talvez você está lendo a Bíblia de outra coisa aí, né? Está lendo o Alcorão ou coisas do tipo. Eu estou lendo a mesma Bíblia. Amém. Ah não, pastor, eu estou lendo aquela Bíblia que tem Judite, Macabeus. Vá por aí não, irmão. Amém. Apenas para descontrair, estou achando que vocês estavam meio sérios assim. Mas estão recebendo, eu sei disso. Nós somos uma igreja que recebe a palavra com muita facilidade, graças a Deus. Então falamos que as nossas confissões, a nossa voz também faz ligação entre os céus e a terra. Nós citamos a Jacó, que viu uma escada que liga os céus à terra e anjos subindo e descendo. Depois fizemos uma conexão a Daniel, quando o anjo aparece para Daniel e disse: Daniel, as tuas palavras abriram caminho para que eu viesse. Então as nossas palavras abrem essa conexão entre o reino do Espírito e o reino natural. Amém? Glória a Deus. Diga comigo: as minhas confissões são muito importantes. Ok. Eu queria que você voltasse comigo agora para Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo 11. Enquanto você abre Hebreus capítulo 11,
Eu quero ler bem rapidinho Marcos 11, 23. Em algumas versões diferentes aqui, mas vá para Hebreus 11. Marcos 11, 23. Em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo aquilo que ele disser será feito. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes e tê-lo-eis. Uma outra versão diz: tende fé em Deus, em verdade declaro, todo o que disser a este monte, levante-se e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que vai acontecer o que ele disse, ele obterá esse milagre. Oh, aleluia! Por isso vos digo, tudo quanto pedirdes em oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado. E a última versão, o finalzinho diz: digo-lhes, se crerem que já receberam, qualquer coisa que vocês pedirem em oração, lhes será concedido. Qual é a forma de nós termos a nossa oração concedida? É no final da nossa oração, acreditar que nós já recebemos aquilo. Ter fé que aquilo já é nosso, apenas está a caminho, porque fé é a convicção, a certeza do que se espera. Deu para entender isso? Ok. Quem está lá em Hebreus 11? Só duas pessoas. Quem foi lá comigo para Hebreus 11? Aleluia. Ok. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de provas que não, das coisas que nós não vemos. Olha isso. Pois foi por meio dela o quê? Por meio da fé, que os antigos, os grandes heróis do passado, os grandes homens de Deus, receberam um bom testemunho. Esse bom testemunho nada mais é do que eles foram aprovados pelo Senhor, eles conquistaram grandes coisas. Não é à toa que a partir do verso 4, 5 e 6, vai começar a dar exemplos disso. Pela fé, Noé construiu uma arca e foi salvo. Pela fé, Abraão fez assim, deu para entender? Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Aí ele diz, pela fé, entendemos que o universo, olha como essa tradução traz aqui, eu vou te trazer um pouco de clareza a respeito disso. A minha versão aqui, agora que eu estou lendo, diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, de modo que aquilo que se vê foi criado a partir de matéria invisível. Eu pedi para o pessoal botar esse texto aqui na tela. Olha isso. Pela fé entendemos que o universo, diga comigo, o universo, é a primeira palavra que nós vamos ver realmente o que está sendo dito no original. Foi formado pela palavra de Deus, de maneira, foi formado, é a segunda palavra que nós vamos analisar, pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi criado de matéria invisível. Se você observar todo o contexto do livro de Hebreus no capítulo 11, às vezes é importante nós pegarmos, é óbvio que nós precisamos pegar as verdades que estão contidas individualmente em cada versículo, mas é sempre muito saudável nós estudarmos o contexto geral do capítulo como um todo, porque isso vai nos salvar de entendermos errado a Bíblia. Deu para entender? Entendermos o contexto geral da carta, isso nos ajuda a discernir o que o autor estava querendo dizer. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 1, verso 1, fala sobre posicionamento de fé. A fé, a palavra ela fica de pé, hupostasis. A fé não recua daquilo que ela crê, ok? E a partir do verso 2, também fala sobre posicionamento de fé. Pela fé entendemos que os antigos obtiveram um bom testemunho. Quando nós pulamos para o verso 4, esqueça o verso 3, também fala sobre posicionamento de fé. Abel se posicionou oferecendo melhor oferta do que Caim. Noé construiu uma arca em terra seca. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Todo o contexto de Hebreus, capítulo 11, fala sobre homens, sobre como nós devemos, ou como as pessoas com fé se posicionam. Você está entendendo isso? O capítulo 11 de Hebreus, se você analisar o contexto geral, não fala sobre o conceito da fé. Ele fala sobre o posicionamento da fé. Eu estou complicando muito ou isso está ficando claro, irmãos? Sobre como a fé se posiciona. A fé é hupostasis. A fé fica de pé e não recua daquilo que ela disse. Pela fé, os homens obtiveram bom testemunho, posicionamento. Pula o verso 3, o verso 4. Pela fé, Abraão, pela fé, Enoque, pela fé todo mundo. Posicionamento de fé. E no meio desse capítulo, bota de novo.
Bota de novo lá, pessoal. Aí, pode deixar aí até amanhã de manhã. No meio do capítulo 11, me aparece esse versículo, não falando sobre posicionamento de fé, parece que ele está falando sobre atos de criação. Pela fé, o universo foi formado pela palavra de Deus. Eu não sei se às vezes eu lendo, eu complico muita coisa, mas esse versículo parece desconexo do contexto total do capítulo. Porque o capítulo todo está falando sobre como a fé se posiciona, fala sobre homens que mudaram a história. E aí nós entramos um pouco a fundo. E essa palavra universo que foi colocada, Dona Vânia até falou um dia desse sobre isso, sobre essa palavra universo que é traduzida aí, que é a palavra aionos, não é a palavra cosmos, que é a palavra grega que significa mundos, universos, mas a palavra aionos, se você quiser anota isso, a palavra aionos que significa, que está aí, significa tempo específico, era, geração, diferentes períodos de tempo ao longo da história da humanidade. Um tempo que precisa ter um começo específico e um fim específico. Ok? Então, aionos, que é a palavra que aparece aí, é uma palavra que, por exemplo, é usada para falar sobre ano, porque ano tem um começo específico e um fim específico, e está inserido na história da humanidade. A palavra aionos também pode ser traduzida no Novo Testamento como década, porque década, embora seja maior do que ano, tem um começo específico e um fim específico. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, aionos significa um tempo na história da humanidade que começa e finaliza. Seja século, seja milênio, seja o tempo de vida de um ser humano. Ok? Não é a palavra cosmos que aparece. Ok. E a segunda palavra, o universo, pela fé entendemos que o universo, aions, foi formado, nós temos aqui a palavra kartatizo. E essa palavra, de acordo com o dicionário grego, ela significa reparar, restituir, ajustar, moldar. Uau! Eu viajo fazer isso aqui que eu estou fazendo com você. Observe. Então, o que nós temos até agora é isso aí. Pela fé entendemos que o universo, que o aions, pela fé entendemos... Bota o próximo aí, pessoal, acho que vai ficar mais fácil. Bota a próxima caixinha que eu pedi para Eduardo fazer aí. Ok, olha lá. O versículo então no original está assim: pela fé entendemos que aions, que períodos de tempo ao longo da história, períodos de tempo, foram moldados, que é a palavra kartatizo, ajustados, reparados pela palavra de Deus, de modo que o que vemos hoje foi criado por matéria invisível, que é fé. Oh, aleluia. O versículo começou a fazer mais sentido dentro do contexto geral. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Por exemplo, a história da igreja. Nós temos a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja medieval, a igreja imperial. E aqui a igreja católica começa a operar e governar. Não existia a igreja protestante naquela época. Era apenas a igreja católica, seja a igreja católica que era governada por Constantinopla, né, Constantino, ou a igreja católica apostólica romana, que era governada pelo Papa de Roma. Mas a verdade é que esse período da história, nós chamamos até em um momento de Idade das Trevas, ou de um período obscuro, porque o povo naquela época não tinha autorização para ler a Bíblia, o povo apenas liam as bulas papais, que era a interpretação que o Papa dava a respeito da Bíblia. E daí saiu o culto à Virgem Maria, daí saiu o purgatório, daí saiu todo tipo de porcaria teológica, porque o Papa dizia: você não tem a capacidade de entender a Bíblia. Nós lemos, escrevemos as bulas e damos para vocês. Daí saiu todo tipo de mentira e de engano que estava prendendo o povo de Deus, porque o povo de Deus precisa da palavra, irmãos. Esse é nosso alimento, isso é que nos dá maturidade e entendimento. Mas até então as pessoas não liam, então criam em purgatório, criam em tão certo, tão rápido quanto o vosso dinheiro cair aqui, a alma do seu ente querido vai para os céus. Está entendendo isso? Porque essa era a interpretação que o Papa dava da Escritura. Então esse período de tempo na história estava obscuro, desarranjado, estava desmodelado. Você está entendendo isso? Até que Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero. Óbvio teve os seus predecessores, mas o nome de maior expressão da reforma foi ele. Então chega ele e recebe de Deus a revelação de um versículo. Ele pega a Bíblia e lê e diz: o justo viverá pela sua fé.
Não, peraí, eu vou começar a traduzir agora. E como nesse tempo da história, nós obviamente veio como uma força propulsora da reforma. Nós temos a imprensa criada por Gutenberg. Até então a Bíblia era escrita à mão. Era o valor de um salário de um ano se alguém quisesse ter uma Bíblia, porque ela tinha que ser escrita. Mas aí chega Gutenberg com a imprensa, justamente, abre aspas, porque Deus sempre trabalha por trás das cortinas. Quando o homem diz, eu vou traduzir a Bíblia, e agora a imprensa criada por Gutenberg começa a produzir folhetos pequenos com versículos da Bíblia, e ele começa a distribuir para o povo. E a história da história do cristianismo começa a ser mudada, até que nós temos a reforma protestante. Nós somos protestantes, está entendendo isso, irmãos? Ou seja, lemos a Bíblia, temos comunhão com Deus, porque eles diziam, você não pode ter comunhão com Deus, vocês devem ter comunhão com a igreja, porque a igreja na cabeça daquele povo da época, não era o povo, o corpo de Cristo, a igreja era a instituição. Então vocês têm comunhão conosco. Nós tivemos pais da igreja que foram queimados em praça pública, porque falaram em nome de Jesus. Você utilizou o nome de Jesus sem antes utilizar o nome de um dos santos apóstolos, você é blasfemo. Olha a que ponto chegou. Mas aí chega Lutero, pode deixar o texto lá, pessoal, sem problema nenhum. Chega Lutero e recebe, é ungido pelo Espírito Santo. E a fé na qual esse homem operou, a ponto de dizer, corte o meu pescoço, mas eu não vou abrir mão daquilo que eu falei. O povo vai ler a Bíblia, eu vou distribuir a palavra de Deus. Então, presta atenção, pela fé, esse período de tempo que teve um início e um fim definido, está entendendo isso? Foi ajustado, moldado, recolocado nos trilhos novamente pela palavra de Deus. De modo que aquilo que vemos hoje, o que vemos hoje? A gente aqui, cada um com a Bíblia na mão. Isso que nós vemos hoje aqui, não foi criado por homem, não, foi criado pela fé, meu irmão. Foi criado de matéria invisível, de modo que aquilo que nós vemos hoje foi criado de algo que não se vê. Foi criado pela convicção que o homem teve de um comando que recebeu da parte de Deus. Aleluia. Uau! E aí agora o texto se encaixa dentro do contexto de Hebreus capítulo 11. Voltamos ao entendimento de que o texto está falando sobre posicionamento de fé. Por exemplo, há alguns anos atrás, e aí se você comparar ao longo da história, o período de tempo foi curto, mas ninguém orava em outras línguas, a igreja estava fria, ok? E aí Deus levanta um homem, William Seymour, e nós temos que é o avivamento da rua Azusa, e daquele fogo que caiu naquela rua ali, qualquer denominação que se chame, auto-intitule de pentecostal, teve a sua raiz nesse avivamento, porque Deus pegou esse homem, encheu ele do Espírito, e daquela casa, por exemplo, as Assembleias de Deus, que foi a primeira denominação pentecostal. Como é que eles denominam pentecostalismo? Pessoas que acreditam que o batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Basicamente é isso. Existem outras ramificações de entendimento, mas basicamente é isso. Então, as Assembleias de Deus, que foram criadas, foi desenvolvida por Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles passaram no avivamento da rua Azusa, receberam fogo do Espírito, e enquanto oravam em outras línguas, ouviram o nome Pará. E aí pararam no estado aqui do Pará, abriram o mapa, e aí começou o povo a orar em outras línguas aqui, começando por Agnes Osman, foi uma mulher, a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo, em solo brasileiro. Então veja, onde o Espírito Santo queria sempre a igreja no fogo, e a igreja estava fria. O mundo, no que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, estava frio, né? Não era nem morno, era frio. Deus levanta um homem, e esse homem, pela fé, ele ajusta aquilo. Ele coloca, ele repara aquilo. De modo que o que vemos hoje, todo mundo aqui orando no Espírito Santo, foi criado pela fé, irmãos. Foi pela fé de um homem, que Deus disse para ele, eu vou te ungir, você vai impor as mãos, pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Ele creu nisso e moldou a história, reparou o que está, oh, aleluia. Eu não sei se você entendeu aonde eu quero chegar. Eu estou querendo te dizer que a sua família, a sua casa, o seu casamento, a sua história de vida nessa nação, você pode mudar a história pela matéria invisível chamada fé, irmão. Uau! Irmãos, alguns anos atrás ninguém pregava fé como o Reimer, como o irmão Reimer começou a ensinar.
Nós tínhamos, obviamente, algumas pessoas como W. Kenyon e tantos outros, mas Deus levantou esses homens. Vai lá e ensina a fé ao meu povo. E por meio da fé desses homens, a história foi reparada, ela foi colocada no lugar de volta. A fé, ela funciona para reparar aquilo que a religiosidade, aquilo que o medo, aquilo que a vergonha, aquilo que o inferno tenta bagunçar. A fé é a ferramenta pela qual eu vou botar no lugar, remodelar. Você está entendendo isso? Amém. Eu quando li isso aqui ontem, irmão, quase caiu para trás. Não sei se você se interessou por isso não, mas isso aqui é extraordinário. Eu ouço o Espírito Santo falar comigo. E a sua história, Samuel? E a sua história? Quantas nações eu vou te levar? Quantos lugares? O que é que eu posso fazer se você crê em mim? Uau! Deus, fala para alguém do seu lado, Deus quer te usar para mudar a história do seu bairro, para mudar a história da sua vizinhança. Deus quer te usar para mudar a história da sua família. Como? Pela matéria invisível, pela fé. Pela fé, meu irmão. Oh, aleluia. E vou terminar com isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Está escrito na versão NVI: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso. Nós cremos, por isso. A versão NVT, continuamos a falar. Olha como ela traz isso. Porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Diga, eu continuo a falar. A versão VFL diz: as Escrituras dizem, eu acreditei e por isso falei. Oh, aleluia. Assim, tendo o mesmo espírito de fé, nós também acreditamos e por isso falamos. A versão O Livro diz: estamos animados do mesmo espírito de fé que dizia, acredito, é por isso que falo. Nós também cremos, por isso é que nós falamos. Pastor, por que você fala? Porque eu creio. Por que você fala de um avivamento? Porque eu creio. Por que você fala de abundância? Porque eu creio, irmão. Eu falo porque creio. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. No que você crê, irmão? No que você crê? Eu estou fazendo essa pergunta para você. O que você crê? No que você crê? No que você crê? É necessário que a resposta a essa crença interna reverbere pela sua boca. A fé não somente crê internamente, ela fala aquilo que crê. Aleluia. Nós cremos, por isso nós falamos. Aleluia, oh glória a Deus. Eu fico lembrando, a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo. É 1 João 5,4, capítulo 5, verso 4, se eu não me engano. Esta é a vitória que vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é interessante que nós temos em Apocalipse, eu não sei agora qual é o texto, mas quando fala que a besta foi vencida, Satanás e aquele que dava falso testemunho, aquele falso profeta, vai tudo queimar no lago de fogo e de enxofre. E quando João tem aquela visão e diz, a besta foi vencida, o Satanás, o inimigo das nossas almas foi vencido. O versículo seguinte fala sobre nós, a igreja de Cristo. E ele diz assim, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra da sua confissão. Oh, aleluia. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelas palavras que eles falaram. Eles venceram pelo sangue de Cristo e pela fé que saiu de uma boca, irmão. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Uma versão diz pela palavra da sua confissão. Pega o rema nesse versículo aí, meu irmão. Vou dizer de novo, pega o rema nesse versículo. Se você ainda não estudou no rema, você vai precisar. Esse ano é o seu ano, meu irmão. 2022, você precisa entrar nessa velocidade aqui que essa igreja propõe. Quem aqui já fez o rema? Eu sei que você está em outra velocidade, em outro entendimento, tem outra perspectiva a respeito de Deus. Aleluia, e eu creio na maior turma de todos os tempos nesse ano, em nome de Jesus. Porque o nosso mandato como igreja também é ensinar a palavra de Deus. Amém? Você foi abençoado? Foi abençoado?